Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre capitalismo consciente, como o marketing pode impulsionar negócios com propósito social e ambiental. Para tratar esse assunto, o nosso convidado é Thomas Exmith, né? Falei certo, Thomas? Perfeito, é isso mesmo. Thomas, eu queria te apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Você é fundador do movimento Capitalismo Consciente, aqui da América Latina. Tem vários livros, no final eu vou pedir para que você comente sobre alguns livros que você tem sobre esse assunto e outros assuntos, e também é empreendedor, né? Você queria acrescentar alguma coisa sobre essa sua bio? Eu acho que eu sempre começo a falar, né, que as coisas para trás, né, isso é obituário, tudo que a gente já fez, né? O que é É, para frente? Pai da Gabriela, marido da Ana Maria e o entusiasta dessa ideia, né, de negócios com propósito, de capitalismo consciente, que até é uma coisa assim antagônica, mas a gente vai chegar lá. Thomas, eu fiquei curioso quando eu fiz contato com você, porque logo de cara você trata, né, de que, como fundador desse movimento, o que seria um pouco esse movimento do capitalismo consciente? Essa ideia de capitalismo consciente, na verdade, é uma ideia natural, né, de qualquer empreendedor. Porque todo que começa a empreender começa com a ideia de que acredita que pode fazer uma coisa melhor. Por trás disso está o primeiro princípio, o propósito, a causa, o porquê você faz o que faz. Quando você começa a empreender, alguém acredita em você, um fornecedor, o primeiro cliente, os seus colaboradores, um sócio. Então, isso é entender o ecossistema, não é só cadeia de valor, é um pouquinho mais amplo. Então, a gente está falando de interdependência de stakeholder. Aí você começa a crescer a atividade, você começa a criar uma cultura própria de como você opera como entidade em relação aos externos, né? Em relação ao seu ecossistema. Aí começa uma cultura que a gente gosta de chamar de responsável. A gente tem que tomar muito cuidado. E tudo isso parte do quarto princípio, que é a liderança de cuidar. Simon Sinek é muito claro nisso. Quando você cuida da sua gente, a sua gente cuida do seu resultado. Então, esses são os quatro princípios. Ter o propósito, que vai evoluir com o tempo, reconhecer a interdependência de todos os stakeholders, criar uma cultura responsável que alavanque o seu propósito em direção a todos os stakeholders e que a liderança realmente saiba cuidar. Cuidar não do dinheiro, mas das pessoas. Humanizar, deixar o indivíduo no centro de tudo, que o resultado vem como consequência. Thomas, eu sou um apaixonado por esse tema, né? Porque eu estudo marketing e sempre Uhum, tive uma aproximação muito grande com as questões sociais. isso. E estudando esse processo, essa evolução, né, desse conceito, nós percebemos que antes falávamos de responsabilidade social, falávamos de ética, depois começamos a falar de sustentabilidade, aí a partir da sustentabilidade tivemos aquele tribóton, né, onde não olhava só as questões ecológicas e ambientais, mas também olhava para as questões mercadológicas, Sim. econômicas, buscando um equilíbrio. E hoje começa, né, essa onda do ESG, né, que Uhum. também vem como uma força. E também o capitalismo consciente, que amplia a visão para toda a cadeia de valor de um determinado país. Uhum. Mas só que nós enxergamos todos esses conceitos, mas fica muito no discurso institucional, né? A gente não consegue baixar esses conceitos para aqueles degraus, né, Uhum. mais básicos da base de uma organização. Como é que isso está sendo colocado, né? Como que você enxerga essa evolução? Vamos ficar só no discurso? Isso daí vai realmente criando um movimento do bem, e aos poucos isso vai contaminando as pessoas e as empresas. Como é que você vê esse cenário relacionado às questões sustentáveis, sociais e ecológicas, né? Uhum. Ligando com a parte do capitalismo. Acho que você trouxe uma coisa muito bacana, né? Evolução natural dessa expressão, né? Responsabilidade social corporativa, o tripé da sustentabilidade, o ESG, que é bacana, o ESG é uma evolução do tripé da sustentabilidade, porque
o people é muito genérico, o social fica mais pragmático. Planet é muito grande, então meio ambiente fica mais direto local. E profit não é mais lucro a qualquer custo, você tem que ter uma governança para gerar esse lucro. Então, quando você olha essa perspectiva de desenvolvimento, o que a gente percebe, até para um capitalismo mais consciente, para a economia da rosquinha, onde você desenvolve qual que é o mínimo social, o alicerce social que a gente precisa oferecer dentro do nosso ecossistema, sem exceder o limite ambiental, né, que é importantíssimo. Toda essa evolução, ela passa por um elemento importante de marketing, que é comunicação, né? Como é que a gente comunica? E tem gente que começa lá atrás. A gente já está falando de ESG, mas tem gente lá no responsabilidade social corporativa. Ótimo! Tem espaço para todo mundo. Não dá para você dar um salto maior que a perna. E o mais importante, quando você põe o pé dentro, mesmo que seja greenwash ou sabe que você está fingindo, as pessoas vão começar a olhar e questionar e exigir. E naturalmente isso vai forçar você a evoluir na maneira que você interage com essa mudança de comportamento empresarial para começar a comunicar, a fazer um marketing realmente da sua causa. No fundo, toda empresa tem uma causa. E quando a gente recupera essa essência, a gente tem mais força na comunicação, mais força no marketing, mais força na nossa maneira de se apresentar para o mercado. Olha quanta conexão a gente tem nesse movimento, né? E eu quero fazer uma provocação aqui para você, né? Que é uma provocação até para mim, né? Porque eu fico refletindo sobre esse assunto. Quando nós estamos pegando esse conceito de capitalismo consciente, ele não é consciente dentro do seu propósito, né? Com a palavra capitalismo, ele por si, ele não é consciente. O que o capitalismo consciente traz de diferente do que sempre teve dentro de um capitalismo? Nós sabemos qual é o propósito do capitalismo, né? Sim. E ele é consciente dentro do seu propósito. Ou eu estou enganado? Adorei essa provocação. Inclusive, é um questionamento, é onde a antagonia do capitalismo e da consciência traz uma grande discussão e uma grande divergência. O capitalismo não pode ser algo consciente. A gente associa a consciência com algo melhor, algo mais presente, mais local, né? Então, quando a gente traz essa ideia, é a gente recuperar, porque, vou te falar, antes das empresas, um maluco morava numa vila, ele se arriscava, saía, cruzava mares, montanhas, rios e trazia uma coisa para a vila. Se aquilo fosse bem visto, ele vendia e ia buscar mais. Tudo no risco dele. Tá certo? Não, mas já era capitalista. O que ele era? Mercantilista? Que nome que a gente dá? A gente dá o nome de empreendedor. O cara que tem a coragem de buscar uma coisa melhor e oferecer para as pessoas do seu entorno. Tá certo? Então, o que a gente perdeu uma conexão foi que a gente não soube chegar a quanto é o suficiente. E a pergunta é, quanto é o suficiente? Porque a conta corrente pode subir até infinito. Mas a pergunta vai dizer quanto 10 milhões a mais na conta corrente vai fazer você 10 milhões mais feliz? Vivendo numa bolha, numa ilha, numa doma de proteção? Ou se tudo evoluir ao seu lado, por que a gente anda mais tranquilo na Europa do que na América Latina? Será que não tem um valor de você poder sair na rua e andar tranquilo? Esse valor é 10 milhões a mais na sua conta? Ou é 10 milhões de pessoas elevando um pouco mais o seu padrão de vida? Então, acho que essa medida a gente perdeu durante o século passado e tem uma força muito grande de repensar isso. Por quê? O capitalismo trouxe mudanças dramáticas. A gente vivia com 95% de pobreza absoluta. Hoje é 15%. Tá certo? A gente vivia em média 30 anos, hoje a gente vive 70. A gente tinha um PIB per capita de $500, hoje o PIB per capita médio é 7.500. Então, em 200 anos, a gente tem um salto quântico comparado com a história da humanidade. Em desenvolvimento socioeconômico e talvez tivemos muitas perdas. E o convite que eu faço é assim, pensa o seguinte, se a gente pensar, eu vou pensar na idade, eu tô com uma idade, vou pensar meu pai e minha mãe nessa idade. Eles tinham menos acesso, menos saúde, tinham menos de tudo, menos educação, menos conhecimento, menos conteúdo. Em uma geração, a gente tem um salto gigantesco da abundância que nos é oferecido.
A ponto de que as novas gerações falam, que nem. Nós, como empresários, como empresas, como líderes, não estamos conseguindo dar sentido a estas pessoas para que elas venham trabalhar com prazer, com determinação, com engajamento. Então, se eu produzir mais, não quero participar. A pergunta é, como é que eu produzo melhor? Mais eu defino a meta, alcanço. Melhor, eu consigo definir para onde eu quero, mas quem diz é o outro se eu sou melhor ou não. Então, essa é uma diferença, e acho que isso tem uma conexão muito forte com marketing. Porque marketing, você fala, olha, eu sou o maior do mundo. Ou eu sou o melhor do mundo. Quando a gente comunica, é melhor ser o melhor do mundo do que o maior do mundo. Não é verdade? Sim, Então, este poder de entender a causa, expressar essa causa para atrair o engajamento, o compromisso, os promoters, você ser uma instituição, um produto, um serviço que gera promoção a partir das pessoas, tem uma diferença completa, né? E acho que essa... E aí, voltando, né, o capitalismo e a consciência, a ideia é recuperar esse espírito heróico de sair e mudar e melhorar o mundo. Porque é o que aconteceu, né? Por que o cara construiu uma caravela e se arriscava para cruzar um oceano que nem sabia o que tem do outro lado, quando a gente achava que a Terra era plana? Tá certo? Você tá louco, você vai cair da Terra. Não, mas vamos lá, eu acredito. Então, a gente precisa recuperar, resgatar. E esse resgate está muito forte, tem uma relação muito forte da maneira que a gente comunica, o valor que a gente cria para aqueles que nos acompanham. E eu fico pensando quando você está falando, né, quando você está tocando nesses assuntos que são extremamente importantes, né, é que nós estamos não que antigamente não estivéssemos, mas ficou mais evidente a interconexão entre os diversos países, né, que formando a mundialização, né, do mercado, e isso sempre teve, mas agora por conta dos meios de comunicação, de comercialização, a melhoria na logística, isso ficou muito evidente, né? E nós estamos num planeta único. E esse planeta único, nós temos situações completamente diferentes, né? São capitalismos, visões de capitalismo diferentes entre os países, né? Nós temos situações de países diferentes, países com pobreza absurda, né? E países muito ricos, né? Ostentando. E isso faz com que a visão de capitalismo ela se modifica. E as empresas estão comercializando. Enquanto existem essas mudanças, é um produto que está numa região, está indo para outra e distribuindo através de uma outra região, enfim. Como é que a gente consegue equalizar tudo isso e criar uma política única, né, relacionada a esse assunto? Porque também não adianta só um país ou só uma empresa levantar uma bandeira. Por isso que eu achei legal o seu movimento, né, que pelo menos trata em relação aos países da América Latina. Não adianta um país levantar a bandeira e falar, poxa, aqui, ou uma empresa, um segmento de mercado, se isso não for incorporado em todas as atividades e todas as empresas, né? Algo colocado assim institucionalmente, pensando de uma forma planetária, né? Isso. E acho que todos esses movimentos, quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, tudo isso tenta... isso não é um movimento de um governo, mas é um movimento socioeconômico, né? Acho que uma coisa muito interessante que aconteceu nessa tendência de mudança, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, todo ano ele manda uma carta para os presidentes das empresas de capital aberto da Bolsa. Qual a intenção? A intenção dele é falar, dar um sinal, falar, moçada, eu tô prestando atenção nisso, melhor vocês prestarem atenção nisso, senão eu tiro o dinheiro daí. E é o maior fundo de investimento do mundo, 10 trilhões. Então, as cartas vinham assim, falou, olha, eu quero saber qual é o seu plano de longo prazo. O meu cliente está aqui há 10 anos. Ele não vai sair porque o seu trimestre é bom. Então, não adianta você me dar um trimestre bom. Eu quero consistência nos próximos 5, 10 anos, porque o meu cliente vai ficar aqui. Tá certo? Então, já mensagem de longo prazo. Ele começou a mandar mensagem. Eu quero saber o que você faz no seu negócio, na sua empresa, para diminuir os efeitos do câmbio, da mudança climática. Né?
Por quê? Isso é um problema. Se você não faz nada, talvez o seu negócio não exista amanhã. Então, eu preciso investir o dinheiro do meu cliente. Então, isso é alinhamento de interesses, né, dos stakeholders dentro do ecossistema dele. Aí também um grupo de empresários nos Estados Unidos, dentro de uma ONG que chama Business Roundtable, assinaram um protocolo de começar a dar atenção para todos os stakeholders, não só para o acionista, mas para o empregado, para o meio ambiente, para o colaborador, para o fornecedor, para o cliente. Então, é um movimento interessante. E justo antes da pandemia, Davos lança uma coisa que é potente, que é o capitalismo de stakeholder. Não é o capitalismo do acionista que pregava Milton Friedman na década de 60, o único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Capitalismo de stakeholder, a gente tem que gerar valor para todos os stakeholders. Valor para todos os envolvidos. Se você tem um fornecedor debilitado, ali seu negócio começa a quebrar. Se você tem um colaborador desengajado, é ali que começa a ruir o seu negócio. Então, tudo isso que valor que cada um quer. Aí a gente volta para o marketing de novo. Não tem jeito de sair desse assunto. Porque como é que eu comunico? Como é que eu transmito essa mensagem para cada grupo distinto dentro do meu ecossistema? Às vezes a gente precisa transmitir para a família do colaborador. Porque você acha que o colaborador preocupado com a família vai trabalhar dedicado 100%? A metade da cabeça está fora. Uhum. Então, assim, é interessante como a comunicação, o marketing, a gente expressar a nossa intenção e escutar o feedback, né? Para conseguir melhorar, é um processo de desenvolvimento contínuo, porque hoje, e a gente pode olhar, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente expande a consciência. Tem coisa que a gente fazia 20 anos atrás que hoje é inaceitável. E tem coisa que a gente faz hoje, que a gente vê na rua alguém com uma mangueira de água potável espirrando folhinha da calçada. Já é inaceitável, mas tem gente que ainda faz. Então a gente está evoluindo emocional, como seres humanos, entendendo que coisas passam, deixam de ser aceitáveis e passam a ser, assim, não pode fazer. Até o momento que chega uma lei e fala, é proibido, né? Quando teve falta de água em São Paulo, foi proibido molhar calçada, lavar carro na rua, Sim. né? Então essas coisas vão acontecendo. E por que passou? Ah, agora tem água suficiente. Engano. A gente tem que mudar um comportamento para continuamente melhorar isso. Não é só uma regra no momento. Então é muito bacana essa evolução socioeconômica, né? Porque nunca a gente vai conseguir dar a atenção que o meio ambiente necessita enquanto o social não tiver atendido. E exemplo clássico disso, quando estouraram o gás que vinha da Rússia para a Alemanha, tem gente no campo que não tinha gás. Você acha que ele olhou para a árvore que está plantada na frente da casa dele? Ai, vou preservar o meio ambiente. Não, passou o machado, botou a árvore para dentro e esquentou no forno. Eu não passo frio. Se o social não está atendido, o ambiental não tem vez. Então, nossa responsabilidade como líder empresarial é começar a trabalhar isso, começar a influenciar o nosso ecossistema para que a liderança de governo comece a mudar o seu próprio comportamento em uma questão de sobrevivência. Mas a responsabilidade maior é no mais ágil, que é o empresário, o empreendedor, todo mundo que começa algum negócio para transformar o mundo ao nosso redor. É mesmo porque, né, Thomas, os problemas estão batendo muito na nossa porta, né? E você tocou num assunto interessante que eu venho falando há muito tempo, né? Quando se fala em ambiental, não podemos tirar o ser humano dali, né? As questões sociais. Porque muitas vezes você fala assim, as questões ambientais como se fosse assim, a floresta, os animais e tal, e o ser humano pudesse ser tratado à parte. Não, o ser humano está ali no ambiental, ele está ali nas florestas, ele está ali convivendo com os animais, e é um ecossistema só, né? Então, nós podemos separar, temos que olhar de uma forma holística todas essas questões, e nós estamos vendo, né? Quer dizer, o clima, um calor absurdo, isso atrapalha as questões de trabalho, a produtividade, a árvore cai por conta de problemas de cuidado, né, com a questão ambiental, e isso derruba eletricidade. Essa semana, o meu bairro inteiro
ficou sem luz e comércio fechado, né? Aí você vai lá na região da Cracolândia, aqui em São Paulo, comerciantes não podem vender os seus produtos, tem que fechar mais cedo, tem que colocar segurança, estão com medo de comercializar, enfim. Isso é você falou lá da questão da guerra, da Ucrânia e tudo mais, mas nós estamos vendo no nosso dia a dia, né, impactos econômicos por conta de uma falta de cuidado, uma falta de carinho com as questões que nos rodeiam, né? Exato. E essa tensão, essa maneira que a gente tem que operar, fica cada vez mais evidente, né? E a responsabilidade nossa como líder, numa posição de liderança, é fundamental, né? Começou a cair árvore, uma pessoa de grande exposição na mídia falou: caiu árvore aqui, a gente precisa começar a cortar as árvores. Caiu uma árvore, pode cair na... Cara, a gente não pode cortar as árvores, não é isso. A gente tem que fazer manutenção das árvores, começar a substituir as árvores mais velhas e talvez doentes por árvores novas. E não pode tirar tudo e botar tudo novo. A gente tem que começar a aprender que esse é um processo. Não é que não pode tirar nenhuma árvore, entendeu? E arrancar tudo, porque sempre vai ter risco. Mas quando você anda na rua, numa rua arborizada, a temperatura é 10 a 15 graus mais baixa do que andar numa rua sem árvore. E aí você fala: o que eu vou fazer? Vou arrancar a árvore? Vai ficar mais quente. Pô, vai ficar mais quente, vou plantar. Então, assim, a solução hoje não é um ou o outro. Arranca tudo para não cair o fio? Não, é manter a árvore, fazer manutenção da árvore, cortar a árvore e plantar árvore nova. Então, constantemente a gente precisa renovar, porque uma árvore que cresce captura carbono também. Então, acho que tudo isso a gente precisa aprender, sair dessa questão de A ou B, capitalismo ou socialismo, e entender que a solução está em produzir bem e distribuir bem. Então, o que a gente precisa entender, toda vez que você, como líder, tiver que escolher um ou outro, você está perdendo a metade. Então, o grande líder de hoje é aquele que reconhece o que ele vai puxar de uma opção e da outra para levar as duas para frente. Então, se você me perguntar o que é melhor, capitalismo ou socialismo? Os dois são excelentes e os dois são péssimos. Capitalismo produz bem e falha na distribuição. Socialismo, excelente para distribuir, mas falha na produção. Quando não tem mais riqueza para distribuir, se distribui pobreza, doença, enfermidade, tudo isso. Veja a Venezuela, que era um país pujante, com muita riqueza, perdeu tudo, né? Então, a gente precisa aprender a produzir bem e distribuir bem. E acho que esse é o nosso desafio como líder. Então, não é um ou outro. O que eu tiro de bom daqui, eu tiro de bom de lá. Todo lado tem uma coisa boa. E passa também, né, por uma questão importante, e aí eu faço também, entrando um pouco na minha área educacional, passa por uma educação, né? Porque observando, né, essa fala que é extremamente importante, extremamente rica que você está trazendo, quando nós olhamos as organizações que formam esses profissionais, que vão levar para as empresas essa mudança de cultura, essa mudança de valores, essa visão empreendedora com esse tipo de propósito, nós olhamos os cursos e os conteúdos programáticos dos cursos e normalmente o que nós enxergamos é assim, tem um monte de disciplina que não trata sobre essas questões e às vezes tem uma que trata de capital consciente, de sustentabilidade, como se isso fosse suficiente, né? Eu acho que esse é um tipo de conceito que ele tem que estar enraizado em todas as disciplinas de todos os cursos. Na área do direito, na área de gestão, na área de saúde, na área de tecnologia. E não pode ser disciplinas à parte, optativas. Não. Elas devem ser disciplinas que estão impregnadas deste conceito, impregnadas, para que esse profissional ele possa voltar ou ir para o mercado, né? Ou voltar, no caso de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, mas que ele possa voltar impregnado com esses conceitos e que não possam ser conceitos que ele tenha que pensar, tem que fluir naturalmente dentro das suas atividades, né?
Exatamente. E você tocou num assunto que é tão importante, né? A educação é a maior alavanca de transformação social e econômica de qualquer comunidade, nação, inclusive organização. Acho que teve uma época que ninguém treinava ninguém, ninguém capacitava as pessoas nas empresas. E aí descobriram, né, a partir acho que de uma anedota de conversa de dois CEOs, dois presidentes de empresa, falar, puxa, eu estou treinando as pessoas, elas estão indo embora, né? E outro falou, ainda bem, porque eu não treino ninguém e todo mundo fica, né? Você fica com gente ruim ou você começa a influenciar o mercado. E Hum. aí começou uma onda, todo mundo tinha treinamento, uma quantidade objetivo de horas. Só que hoje você tem um objetivo de horas, mas não o objetivo de qualidade. Então você compra os treinamentos mais baratos, mais simples, mais rápidos de cumprir, e você perde a essência que a educação traz, que é a expansão de consciência, né? Porque todo negócio hoje, eu falo que é um negócio de educação. Se o seu cliente não entende o que você faz, marketing, ele não vai usar direito e vai falar mal. Se o seu colaborador não entende por que você faz o que faz, marketing interno, ele não vai engajar. Se o seu fornecedor não entende para onde você vai, ele não tem como contribuir. Se a sua comunidade, onde você está inserido, a comunidade do entorno, os seus vizinhos, não entendem a sua presença, eles não vão te proteger quando você precisar de ajuda. Sim. Então, tudo isso, primeiro, é educação. E uma vez que você ensina, e essa educação ocorre de diversas maneiras, uma delas é como você comunica, como você faz marketing, como você leva isso para todos os seus stakeholders, para todo o ecossistema. Às vezes até como você comunica com a família do colaborador. Olha que coisa Uhum. louca. E Sim. a gente esquece disso. A gente pensa numa forma tão míope no marketing que é, eu preciso comunicar para vender mais. Não, eu preciso comunicar para vender melhor. E esta comunicação para vender melhor, às vezes passa pela educação. Sem dúvida alguma. Como você toca as pessoas, né? Você falou uma coisa bacana. Eu até, quando você estava falando, eu estava lembrando, né? Que eu fiz um trabalho na empresa, que a empresa todo ano fazia treinamento e palestras sobre o uso de EPI, né? Aqueles equipamentos de proteção, Isso. porque as pessoas se acidentavam e isso é um problema não só para a empresa, para a É, sociedade, né? De você ter pessoas que estão fora do trabalho e acidentadas. Isso é um problema emocional, é um problema econômico, é um problema social que enfrenta. Até que um dia nós decidimos contratar uma equipe de teatro e essa equipe começou a falar o que acontece com as famílias quando o profissional ele está acidentado e ele volta para casa. E aí convidamos não só o colaborador, mas convidamos a família e hum, os filhos para assistir essa peça de teatro, né, que tocou nesse assunto. A queda nos acidentes e o aumento na utilização desses equipamentos foi impressionante, né? Porque nós tocamos num ponto sensível das pessoas. E é você isso. falou muito bem isso, né? Você falou, olha, precisamos, com o marketing, aprender a tocar as pessoas de uma maneira diferente. Né? Não adianta você montar uma palestra técnica e falar assim, precisamos diminuir isso, precisamos fazer aquilo, e as pessoas vão falar, eu não vou fazer, né? É. Deixa para o outro. Mas quando isso bate, né, numa questão emocional, pessoal, isso cria movimentos de mudança, né? Com certeza. E é interessante, né? Como essa questão de a gente está aqui dentro de um ambiente que leva conteúdo para a educação, para futuros líderes, falando de como a gente comunica essa transição, essa transformação. Como a responsabilidade social corporativa evoluiu para o tripé do sistema, essa evolução de como você aborda uma situação que está cada vez mais urgente, mas tem portas de entrada em todos os níveis, e o importante é a organização, a instituição, a empresa entrar por alguma porta e começar a se desenvolver, né? E tudo isso parte da maneira como a gente comunica, como a gente faz esse marketing, né? Às vezes o marketing tem uma característica muito negativa. Ah, não, você quer vender mais. Esse é o capitalismo do século passado, usar o marketing para vender mais. Quando Sim, você começa a usar o marketing para vender melhor, você muda completamente. E não é a quantidade que diz que você é melhor quando você vende mais,
mas é a qualidade da venda, a qualidade do resultado, a qualidade do impacto daquela transformação a partir daquela relação econômica, né? Sim, sem dúvida. É. E, Thomas, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. É rápido, Muito. É um assunto muito interessante. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado. Em 2005, lancei um livro sobre marketing sustentável, onde a gente já discutia essas questões. E eu queria que você agora, nesse finalzinho, falasse um pouco sobre como você, né, a sua empresa, faz uma intervenção, né, no mercado para modificar esse pensamento. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, das suas atividades, que falasse um pouquinho dos livros que você tem ou que você indica, sites, formas de contato, porque tem muitos estudantes que acompanham esse podcast, eles usam esse material como base para desenvolver pesquisas de mestrado, de doutorado, trabalhos de conclusão de curso. Tem pessoas que mandam mensagens para nós dizendo: olha, esse assunto tocou na nossa empresa e nós estamos querendo saber mais, nós queremos alguém para nos ajudar a desenvolver. Então, esse canal, na verdade, ele não traz as respostas todas prontas, né? Mas ele é um portal para que as pessoas possam entrar nesses conceitos, nestas ideias e ampliar a visão através de outras plataformas, né? Sim. Eu até convido, né? Acho que o primeiro passo é a gente ter clareza do propósito. Por que a nossa instituição, nossa organização existe? E aí a gente faz algumas sugestões, né? Aqui a gente tem o livro, aqui atrás, Guia Prático dos Negócios Conscientes. É uma publicação que foi originária de Harvard, de minha coautoria. A editora fez uma tradução em 4 volumes. O primeiro volume é Propósito Evolutivo. É exatamente o que a gente quer recuperar na instituição. Fala, por quê? Qual é a sua causa? O porquê que ela existe? E a gente tem outros livros que acompanham essa metodologia. Mas eu sempre gosto de dar um primeiro passo. Quem quiser, a gente tem um livro que é gratuito, que chama Ativador de Negócios Conscientes. Aí entra pelo LinkedIn, me chama, fala, Thomas, eu queria isso, me segue, acompanha. E a gente faz essa promoção. O Ativador é um livro de 80 páginas, foi criado por várias pessoas no mundo, Austrália, Estados Unidos e eu, para exatamente ajudar as pessoas a falar: o que eu faço? Em que nível de propósito você está? Nosso negócio só pensa em números econômicos. Ou a gente tem uma ideia, mas não está escrito. A gente está escrito, mas não potencializou. Então, dependendo da sua resposta, a gente faz 3 sugestões de plano de ação. Então, facilita um pouco a vida também. Tem um TEDx, se você procurar TEDx Capitalismo Consciente, tem uma palestra lá, 18 minutos minha, que a gente também traz um pouco. E aí eu faço até um convite para o pessoal. Fiquei com dúvida, quero saber mais. Posta as dúvidas aqui, o vídeo vai estar postado, o canal vai estar distribuído e a gente volta para responder, porque essa conversa não termina aqui, ela apenas está começando. Eu acho que o grande potencial dessa transformação está em cada um que está escutando. E acho que quando, que nem você falou, né? Alguém fala, puxa, aquela conversa me chamou a atenção, me ajudou. Então, a gente tem intervenções de inspiracionais, a gente tem intervenções de workshop de jogos, de dinâmicas para ajudar a desenvolver o propósito da organização, até dinâmicas mais elaboradas de desenvolvimento de liderança, fortalecimento de cultura e essas coisas. Mas o convite é dar o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer qual é o propósito, por que a nossa empresa existe. E a partir daí você consegue levar isso para uma dimensão até promover inovação com mais força. Sem dúvida alguma. Bom, Thomas, foi maravilhosa a entrevista, né? Foi um papo muito gostoso. Eu queria te agradecer demais, né, de você disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes. É um público muito seleto, segmentado, né? Aquele público de podcast de Globo, né? Não é padrão Globo de podcast, mas é um podcast bem segmentado, que atinge empresários, gestores, profissionais, empreendedores, estudantes de cursos de graduação e pós-graduação. Então, é um público muito selecionado, que gosta bastante, curte bastante, interage bastante.
Então, eu quero só te agradecer e deixar realmente o convite, né? Nós pretendemos, ainda neste ano, fazer um fórum sobre sustentabilidade, sobre capitalismo consciente, onde nós vamos chamar aí alguns profissionais, e gostaria de estender esse convite para você participar desse fórum também, né? E isso vai criando esse movimento bacana. Eu fiquei muito feliz em te conhecer, conhecia pelo LinkedIn, e que agora tenho essa possibilidade de conhecer ainda no formato virtual, mas sem dúvida alguma eu tenho certeza que caminhos vão se cruzar e vamos ter a possibilidade de tomar um café junto. Com certeza, Luiz Cláudio, foi um grande prazer. A gente está hoje distribuído em 23 países, com 1.200 consultores certificados pela nossa metodologia. A gente tem um programa de formação. Estamos começando em março uma turma 65, para você ter ideia, em espanhol. Então, assim, 1.200 consultores em 23 países. Tem gente na África, tem gente em Cuba, tem gente no Japão, na Índia. Então, assim, é muito gratificante ver esse trabalho, contribuir com o seu trabalho, porque a gente sempre fala, tem o lugar certo para a semente cair e florescer. Sem o que a dúvida. gente faz hoje, e você junto comigo, nós dois, Luiz Cláudio, o que a gente está fazendo a gente está semeando as árvores que vão fazer sombra no caminho daqueles que seguem a gente. Olha que bacana. Tá certo? Então, assim, muito obrigado por esse convite. Estou sempre aberto para a gente conversar. O que precisar, o que precisar de ajuda, conte comigo. Então, mais uma vez, obrigado, Thomas, e prezados ouvintes, até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.